Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Dia 29 de julho de 2025, horário 5 horas da madrugada, 02 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional, na investigação de funcionários públicos que ocupam o Supremo Tribunal Federal na função de ministros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Constatamos que os processos, peças de depoimentos, através de filmagem de áudio e vídeo, ao serem transmitidos, homologados em papel timbrado, em peça processual, autos, são manipulados os depoimentos para levar ao desejado procedimento que esta ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, Comando da Capital, Comando Vermelho, Quadrilha de Drogas 4 Soles, Comando do Golfo, Sicários e também procedimento a país alienígena, China, Rússia, Irã, as células terroristas, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, Estado Islâmico e todas as facções, todas as milícias que passam pelo juízo do Pleno da Corte ou as turmas do Supremo Tribunal Federal, todas as peças processuais estão manipuladas com falsa testemunha de homologação de fatos aos processos de livros processuais, tombados, são manipuladas todos os depoimentos em áudio e vídeo a serem homologados, não diz a verdade do depoimento dado em áudio e vídeo. Tudo isto
com a manipulação e a determinação de Alexandre de Moraes e os seus pares na primeira turma, já que eles não fazem a crítica das gravações e os autos tombados na peça processual. Este crime, deste procedimento estabelecido no Supremo Tribunal Federal, identifica a manipulação ao descaminho, a falsa peça processual, que é um estado jurídico de exceção. A pena é espionagem, sabotagem, por se tratar de integrantes do Estado de Defesa da República Federativa do Brasil. É o Exército, é a Marinha, é a Aeronáutica, que está sendo julgado por juiz opressor, indigno de fazer parte do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. É um flagrante delito. Tem toda uma característica. Eu, juiz corregedor arbitral internacional, defino sempre a estes subordinados como filhos da puta, piores do que todos os indivíduos que estão sendo julgados ao juízo dos pares. É mostrar peças processuais forjadas, mentirosas. Quando você faz a crítica do depoimento em áudio e vídeo, não diz a verdade com o que está escrito no livro tombo do processo, homologado como prova de declaração de verdade. E ele escreveu uma mentira. Quem escreveu? A Polícia Federal? Fomos até a Polícia Federal e o depoimento de quem procedeu com este translado de vídeo e áudio declara que o ministro Alexandre de Moraes exige que se incrimine os depoimentos dos homens de valor, de Estado, a pátria defesa com sua própria vida, que deram ciência
de morrer na defesa da população da República Federativa do Brasil contra qualquer alienígena opressor, contra qualquer traficante, terrorista, filho da puta, que preside como relator da primeira turma do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. É flagrante, é notícia, é infâmia. Determino ao cargo homologado como corregedor internacional ao grau AO7, patente militar, como juiz interventor, o Supremo Tribunal Militar, as forças de defesa do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, a prisão imediata de Alexandre de Moraes e dos elementos que compõem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral Gonet e todos os ministros que compõem o juízo. Quem está falando é o Corregedor-Geral, Arbitral Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chiappano. As provas são evidentes. É fato, ato e circunstância que o relator do processo manipula o livro-tombo dos autos homologados por depoimento áudio e vídeo a serem trasladados como fatos, provas ao juízo de seres humanos que aceitaram a carreira militar ao custo das suas próprias vidas, defender a pátria, a fauna, a flora, o povo brasileiro, até as últimas consequências, com a própria vida. Exigência de defesa. Ele deixa de ser um cidadão civil comum e passa a ser o Estado de Direito da soberania da República Federativa do Brasil, defensor da pátria, ao custo da própria vida. Não se pode permitir que juiz civil faça julgamento do cidadão em crime que lhe é imputado de motim, de subversão, de golpe de Estado. O que estão fazendo
está sendo visto por todos os juízes do planeta. Todos estão vendo atônitos o comportamento desse lunático, filho de uma puta, e os seus pares, conjuntamente com o Procurador-Geral da República, Gonê, todos cúmplices filhos da puta. Quem está falando é o seu corregedor, primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e a puta que te pariu! Todos estão presos, detidos, levados ao calabouço, como amotinados, espias, terroristas, narcotraficantes, vendedores de sentença, filhos da puta! A pena é capital. Morte por fuzilamento. Está entendendo? Está entendendo o que eu estou falando? Você e esse tua máfia de falsos juízes levantados a ministros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, está bem esclarecido que vocês são espias, sabotadores, líderes de manipulação jurídica, ao terrorismo, ao roubo, à venda de sentença, ao conluio com o narcotráfico, com o que há de pior. Em vários países, 196 países, na OTAN, 32 países, na ONU, 196 países, todos no compliance o identificam como marginais. As suas prisões são internacionais. Procedem da mesma forma em 17 países da América Latina. Traidores, filhos da puta! Extremistas terroristas! Sabotadores! Filhos da puta! Marginais! Determino a contra-espionagem da Marinha do Exército e Aeronáutica, a presidente do Supremo Tribunal Militar, a que não se coloque de forma diferente aos fatos, atos e circunstâncias constatados, ou levará a mesma finalidade. Conforme determinação. Meu Pix, oscaranibaltiapano@gmail.com.
Meu Pix 510 466 44734. Plataforma Mercado Pago. Quem está falando é o senhor interventor do Tribunal Penal Internacional, signatário pela segunda vez a estabelecer e a criticar, em encontrar os opressores, os amotinados, os funcionários públicos corruptos, traidores à pátria. Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor arbitral internacional. Proceder imediatamente. Não quero saber que hoje, 29 de julho de 2025, há qualquer protelação à sentença de fato, ato e circunstância flagrante, gravado em áudio e vídeo, e na imprensa, na internet. Prendam esses filhos da puta! Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman e na sequência vamos assistir as matérias que todos os dias o juiz Oscar Aníbal Chapman envia para o Mestre Dinho. E por esta razão, vamos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, assistir as matérias hoje, dia 29 de julho do ano de 2025. Por ordem do presidente americano Donald Trump, a OIM, Organização Internacional da ONU, que atua no apoio à migração no mundo, recebeu ordem para suspender suas operações, inclusive aqui no Brasil. Dentro das nossas fronteiras, o impacto será brutal, em especial na Operação Acolhida. Que operação é essa? É aqui, mais notadamente na região norte, faz o acolhimento aos imigrantes, aos refugiados venezuelanos. Segundo a apuração que eu consegui fazer aqui agora à quente, são cerca de 5 milhões de dólares que abasteciam diretamente do governo dos Estados Unidos a OIM, de novo, braço da ONU. Por ordem do presidente americano Donald Trump, a OIM, Organização Internacional da ONU, que atua no apoio à migração no mundo, recebeu ordem para suspender suas operações, inclusive aqui no Brasil. Dentro das nossas fronteiras, o impacto será brutal, em especial na Operação Acolhida. Que operação é essa? É aqui, mais notadamente na região norte, faz o acolhimento aos imigrantes, aos refugiados venezuelanos. Segundo a apuração que eu consegui fazer aqui agora à quente, são cerca de 5 milhões de dólares que abasteciam diretamente do governo dos Estados Unidos a OIM, de novo, braço da ONU. No les voy a negar que no hemos parado de celebrar después de esta designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista. ¿Qué está pasando? Muchísimas cosas. ¿Qué va a suceder? Muchísimas cosas. Por eso es importante de que ustedes estén todos los días atentos a las informaciones que se estén dando. Estén atentos a estas noticias que cada día más nos acercan a la libertad de Venezuela.
Hoy, las imágenes que se están mostrando en toda Venezuela es que literalmente Maduro vuelve a perder. Estas famosas elecciones que han lanzado hoy es un vacío absoluto. No hay nadie, pero nadie en los centros de votación, y esto es un triunfo definitivamente a la libertad, a la democracia, porque ya Venezuela votó. ¿Y para qué sirve seguirle lavando la cara al régimen cuando sabemos que hay un solo presidente y que la democracia se restablecerá cuando esté totalmente el Estado social de derecho en Venezuela? Un abrazo, los quiero mucho. Vamos lá, Brasil, terça-feira aqui, Fábio Alvarenga trazendo para vocês as notícias de última hora. A única coisa que eu peço é que você, por gentileza, fique até o finalzinho. Você não vai acreditar, preste bem atenção, você não vai acreditar em um novo decreto que agora chega no alto comando militar do Exército e vira um verdadeiro alerta vermelho. Sem exagero algum, a fonte corre na sua tela a todo momento, porque aqui o jornalismo é de credibilidade independente, trazendo aquilo que a grande mídia esconde de você. 29/7, hoje, terça-feira, escute só o que chega no alto comando do Exército e eu já vou trazer aqui o levante de um advogado que vai te surpreender. Muito bem, o relator mais uma vez dá uma martelada bomba e determina o seguinte, aguce aí o seu ouvido, que os militares, incluindo no malfadado processo da suposta, entre aspas, trama golpista, trocassem suas fardas por roupas civis. Você não está ouvindo errado, para que pudesse participar de novos interrogatórios, inclusive sobre as investigações que os Estados Unidos já deu cartão vermelho. O que acontece? Agora, um general de 4 estrelas, um militar que sentar ali para poder participar de novas audiências, novos interrogatórios, não poderão mais entrar com a farda do Exército Brasileiro. Isso, na minha opinião, meu irmão, desmoraliza completamente o alto comando do Exército, que sinceramente se ajoelha, deveria estar ao lado do presidente Trump para colocar a ordem na casa e trazer a harmonia entre os poderes. Não, se cala vendo os heróis do Brasil passando por humilhação. Mais um abuso foi devidamente ironizado pelo Procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro, que anotou o seguinte, escute aí, é um procurador de justiça dizendo, entre aspas, estou preocupado aqui com o Código de Processo Penal. Qual artigo que prevê que cabe ao juiz determinar o que o réu deve vestir no interrogatório? Quem souber, me avisa, por favor. Só falta agora o juiz determinar que o réu deve falar no interrogatório. Ou será que não falta mais nada a acontecer? Parece que nem isso vem aí a poder mexer com as estruturas e fazer com que o alto comando militar tome um posicionamento. Lamentável ver a alta cúpula do alto comando do Exército sendo humilhada por determinação desnecessária do Judiciário. Vocês viram aí o procurador dizendo, olha, aonde no processo penal, na lei, um juiz pode determinar o que uma pessoa pode vestir ou não, ainda mais um general de 4 estrelas. Gente, não é à toa que os militares estão indo de roupas comuns ali. Isso é alguma humilhação? Não, mas para nós que somos civis, para eles é.
porque a honra deles é a farda. É como se estivesse dizendo assim: a sua farda aqui não tem autoridade, não tem autonomia. É mais ou menos isso assim. Agora, preste bem atenção no que o advogado de Felipe Martins, Jerry Cicchini, disse aqui, que arrepiou as estribeiras. Mais uma contradição gravíssima foi detectada na delação do Mauro Cid. O advogado Cicchini expôs aí uma bomba no ar, o fato durante a oitiva do militar. O relator prontamente interrompeu o advogado, avançando corajosamente. O relator titubeou, gaguejou, perdeu a fala e, sem saída, caçou a pergunta. Sobre isso, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte nas redes sociais. Escute aí como que o clima começa a esquentar e notícias chegam dos Estados Unidos a todo momento. Entre aspas, advogado de Felipe Martins, Cicchini, expõe contradição na delação do Mauro Cid, que em qualquer democracia anularia totalmente essa delação controversa. Mas o Brasil, do relator, se diz vítima. É investigador, acusador, juiz e agora advogado de defesa de Cid. Que esperar então dentro dessas novas decisões? Ou seja, primeiro, gente, nos Estados Unidos já se cogita que, de fato, as denúncias envolvendo Felipe Martins precisam ser anuladas imediatamente, uma vez que a inteligência americana da alfândega e outras, inclusive, já descobriram que documentos ali foram falsificados e o nome de Felipe Martins estava escrito com E, Felipe Martins. Até o erro de Martins estava errado em uma tentativa de colocá-lo nos Estados Unidos para que a vítima, o juiz, o advogado e o acusador tivesse direito de dizer: não falei que ele estava nos Estados Unidos? Gente, o Felipe Martins nunca esteve nos Estados Unidos, mas na cabeça do judiciário ele esteve lá. Então, o que vale mais, uma pessoa imaginar alguma coisa ou as provas de investigações provando claramente que ele nunca esteve lá? Claro que vale as provas. E um outro detalhe também é inacreditável, que vem sendo até cobrado pela base da direita conservadora agora, é o seguinte: por que ninguém fala nada do ex-GSI General Gonçalves Dias, que esteve ali na Praça dos Três Poderes cometendo crime de responsabilidade e nada até agora aconteceu para poder colocá-lo no chilindró? Porque ninguém comenta nada. É isso que o Brasil precisa saber. Então nós estamos aqui mostrando para vocês, com notícias em cima de notícias, que a situação é muito séria, é muito delicada, e se nós não tomarmos um posicionamento agora, o que será do Brasil? O que será das nossas gerações se esse retrocesso continuar como vem continuando em nossa história? É isso que nós precisamos que o povo entenda de uma vez por todas, que o Brasil, ele não pode de jeito nenhum passar por esse tipo de constrangimento em sua história. Agora, é brincadeira, né? É por isso que nós pedimos que vocês compartilhem aí os nossos vídeos em defesa da democracia, em defesa da liberdade de expressão dentro de um jornalismo sério, para poder aí revelar de fato o motivo de que um militar não pode mais usar farda em seu depoimento, em suas delações. Isso daí, claro que vai fazer o Brasil retroceder e mostrar
que a cúpula do alto comando militar continua, infelizmente, ao invés de dar um pronunciamento, pelo menos para trazer a harmonia entre os poderes, não, se cala perante injustiças. Fiquem todos com Deus. Fábio Alvarenga, canal Direto no Assunto. Daqui a pouquinho eu volto aqui com novas informações. Plantão entra às pressas e traz notícia urgente a respeito do governo Lula agora há pouco. Investigação da polícia americana acaba trazendo nova bomba para o governo Lula e o presidente decide se afastar. A gente vai contar para você como é que vai funcionar, né, esse afastamento, em especial após as muitas declarações polêmicas que foram dadas pelo Lula, em especial nas últimas semanas, e que demonstraram para a Casa Branca e para Donald Trump, é claro, todo um esforço, né, para que as tarifas de fato entrassem em vigor. Em nenhum momento, né, o Brasil de fato tentou reverter isso, porque o Lula está achando que vai ter um retorno positivo eleitoralmente. Mas o que o Lula não esperava é o anúncio que acaba de ser feito pela Casa Branca e que é dado através também da CNN. De acordo com as informações que acabam de chegar, as novas retaliações que devem ser anunciadas também vão afetar o staff direto de Lula. Ministros do governo dele, a primeira-dama Janja e o próprio presidente da República, Lula, proibindo desde a entrada de Lula e Janja nos Estados Unidos e também dos seus ministros, e também a aplicação da chamada Lei Magnitsky, que deve ser também aplicada a Alexandre de Moraes e a outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Perguntando para você, na sua opinião, quem é o grande culpado por tudo que está acontecendo? Esse tarifaço é o próprio Lula? Vai comentando aí enquanto, claro, você dá o seu joinha. As bombas não param de chegar. Segundo informações da revista Oeste, mais um senador que foi presidente da Câmara também está sancionado. O Pacheco teria perdido já o seu visto nessas últimas horas por ignorar o que Alexandre de Moraes teria feito, né, nesses últimos meses e anos. Já Barroso está vendo seus filhos sendo processados, segundo informações dos bastidores, para perderem a cidadania americana. Ele tem filhos morando nos Estados Unidos que já estavam fixos por lá e já iniciou o processo, e aí nesse caso tem uma ação judicial para que os filhos de Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, percam a cidadania americana. O clima é de total desespero. Inclusive, Alexandre de Moraes, temendo as manifestações que acontecem no Brasil, no final da noite de ontem, mandou pessoas que estavam realizando protestos ali, né, aos arredores da Praça dos Três Poderes, proibiu esses protestos que estavam sendo super pacíficos. A polícia chegou por lá. Você vê, inclusive, que todos os arredores nesse momento da Praça dos Três Poderes estão fechados. Há até uma foto, que é essa que eu separei, que você vê aí as barreiras. Mais de 1 quilômetro distante, né, dos prédios, ninguém pode se aproximar nesse instante, nesse momento, pelo temor que Alexandre de Moraes está tendo nesse instante de protestos de pessoas, né, da população, de fato, ir para as ruas e cobrar, né, mudanças, cobrar os seus direitos, pedir, né, que as coisas sejam mudadas o mais rápido possível. E em meio a esse temor que chega do Alexandre de Moraes, um dos filhos de Bolsonaro confirma que agora, de acordo com Flávio Bolsonaro, uma das principais ações que vai correr no Congresso Nacional, de fato, é o impeachment tanto de Moraes e também de qualquer outra pessoa que esteja, nesse momento, se colocando ali como um dificultador na relação entre Brasil e Estados Unidos, e também sancionando ações que são vistas como irregulares. Mas Moraes dobra a aposta e a justiça também, né? Esse é o comportamento desde o início. Chegou também na noite de ontem que o deputado federal Nicolas Ferreira
teria sido alvo de uma denúncia, se tornando réu através da Justiça de Minas Gerais, e essa denúncia pode fazer com que ele fique inelegível, o que provocou uma grande revolta nas redes sociais. A gente, claro, vai trazer todos os detalhes para você. Olá, bom dia, bom sábado para você, para sua família, que Deus te ilumine e te dê muita saúde. A você que está chegando aqui com a gente, por favor, não esqueça de dar o seu joinha, o seu like, ele é muito importante para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no like, o próprio YouTube, a própria plataforma, ela entende que você está com a gente. É rápido, é fácil, faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho. E se for a sua primeira vez aqui, além do like, por gentileza, se inscreva. Lembrando que ao lado do botão da inscrição tem um desenho de um sininho. Clica nele, ative para receber todas as nossas notificações. Lula tanto tentou que conseguiu. Revoltou e muito Donald Trump nas últimas horas. Vários analistas têm dito, que isso pode aumentar como nunca as sanções ao Brasil. Além, de que Lula, com as declarações que tem dado, acaba dando ainda mais razão ao Trump, o que dificulta que até os opositores dele nos Estados Unidos tentem travar esse tarifaço. Todos os sinais até agora de Washington são de que daqui a uma semana o tarifaço de Trump contra o Brasil entrará em vigor. E todos os sinais até agora de Brasília são de que o governo brasileiro se prepara mais para os efeitos do tarifaço do que para evitá-lo. Hoje, Lula voltou a criticar Trump e sinalizou não haver negociação de pontos que Trump gostaria de negociar, como a flexibilização de regras para Big Techs e o acesso aos minerais críticos brasileiros. Brasília parece estar decidida em manter o embate com Trump, recuperar a popularidade de Lula, culpar os Bolsonaro pelo tarifaço e torcer para que os economistas alinhados estejam certos de que o impacto na economia será reduzido. É uma aposta arriscada que deixa a sensação de que o governo viu no tarifaço não uma crise, mas uma oportunidade. Ou seja, o Lula está apostando no quanto pior, melhor. Aliás, é uma estratégia do PT, Quanto mais aumenta a pobreza, mais as pessoas ficam necessitadas, o desespero bate na população, o Lula fica nessa aposta. Só que isso também pode, claro, trazer os efeitos contrários. E, gente, nessas últimas horas, a CNN também conseguiu novos detalhes de que agora não só apenas os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas ministros de Lula, autoridades próximas ao presidente, talvez até o próprio Lula, e também a primeira-dama Janja possam ser alvo tanto da suspensão dos vistos, no caso deles, gente, do Lula é o visto diplomático, ele perderia esse visto diplomático porque os Estados Unidos expulsaria a embaixadora que existe em Washington, lá para negociar, e também tiraria esse visto de Lula. A gente tem detalhes, sobre essa informação bombástica que pode, inclusive, proibir a entrada desses ministros, talvez até do Lula e da primeira-dama Janja nos Estados Unidos. Conosco aqui no CNN Prime Time, e ele nos traz uma notícia que pode ser ainda mais preocupante. Ele apurou que vem mais retaliação do governo Trump contra o Brasil. E na semana que vem, Lorival, boa noite. Boa noite. Eu apurei que o governo Trump já tem um plano de curto e de médio prazo contra o governo brasileiro. Essa semana, a semana que vem, devem ser aplicadas novas sanções contra autoridades brasileiras, dessa vez atingindo o entorno do presidente Lula. Segundo eu apurei, o presidente Lula e a primeira-dama Janja não serão pessoalmente atingidas, mas autoridades de alto nível do Palácio do Planalto devem perder o direito ao visto nos Estados Unidos, e em seguida também devem ser adotadas novas sanções contra os ministros do STF que têm votado pelas punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também às mídias sociais, às redes sociais. Essas punições devem seguir já o cardápio da lei Magnitsky, que prevê então sanções econômicas e financeiras contra os ministros do STF, de maneira que os eventuais bens que eles tenham nos Estados Unidos sejam congelados
e também sanções secundárias, que seriam punições contra instituições, entidades e empresas que façam negócios com esses ministros do STF. Então, haveria uma tentativa de bloqueio do acesso desses ministros a serviços bancários e outros tipos de serviços proporcionados por empresas que, por sua vez, têm negócios com os Estados Unidos. Esse plano prevê, talvez num prazo um pouco mais estendido, talvez no médio prazo, o descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro em Washington e, na prática, a expulsão dela dos Estados Unidos, levando então a um rompimento diplomático com o Brasil. É praticamente uma declaração de guerra, uma explicitação de declaração de guerra comercial, mas quando você expulsa um embaixador, isso é muito grave. Sim, a motivação é totalmente política, não está no âmbito comercial. Esse plano já está nas mãos do secretário de Estado, Marco Rubio. Ele prevê uma escalada em fases, porque eles sabem que o governo brasileiro vai reagir a cada um desses passos que o governo americano vai dar, e aí eles seguem com o passo seguinte, mas o objetivo é sim o rompimento de relações com o Brasil. E a motivação é porque o presidente Trump pretende impor um alinhamento ideológico e político sobre as Américas. Ele está começando com o Brasil, mas, de acordo com a minha apuração, a partir dos resultados obtidos com o Brasil, ele deve dirigir a mesma tática contra o México e a Colômbia, ou seja, os governos de países mais importantes, governados pela esquerda, devem então ser atingidos dessa forma. Rapidamente, Lorival, nosso tempo aqui já acabou, mas quando você disse que o governo deve reagir, é porque as sanções são tão graves, ou mais graves do que as que foram impostas até agora de 50%. Quando o governo pensou, será que a gente reage, será que não? Vamos tentar negociar. Aqui não tem negociação. Não. A tarifa de 50% será mantida, mas toda essa frente, esse cardápio é um cardápio político realmente, e exatamente para provocar as reações do governo brasileiro e seguir nessa escalada. As informações vão chegando, gente. Chega já uma bomba envolvendo o amigo de Lula, o Pacheco, né, que durante esses últimos anos foi presidente do Senado, não é mais, né, o atual presidente do Senado é o Alcolumbre, mas chega também notícia bem grave para ele, que estaria fazendo o Pacheco puxar os cabelos, arrancar os cabelos. Se segura aí na sua cadeira, mas antes de eu mostrar para você que notícia bombástica é essa que chega para o amigo do Lula, eu peço a você que está chegando, não esqueça, é claro, de dar o seu joinha, o seu like, ele é fundamental para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no like, o próprio YouTube, a plataforma, ela entende que você está com a gente, é super rápido, fácil, faz toda a diferença para a gente realizar aqui o nosso trabalho. Mais pessoas descobrem, né, toda essa confusão que nesse momento está acontecendo no Brasil. Então, obrigado a você que chega, que dá o seu joinha, que se inscreve e que compartilha os nossos vídeos. Não esqueça, tá, gente? Vamos então à bomba que chega para o Pacheco, né? Porque até então o Trump ele não tinha anunciado sanções para parlamentares diretos, né? Mas agora o Pacheco, segundo as informações da revista Oeste, é o primeiro senador a perder o seu visto americano. A informação foi dada ontem à noite. Um dos motivos seria, segundo a revista Oeste, a falta de tato dele, né, em relação à escalada que foi tendo que Alexandre de Moraes contra figuras da direita. Ministros da Suprema Corte, Eduardo Bolsonaro justificou por que Rodrigo Pacheco foi incluído na lista de Trump, por ignorar e engavetar dezenas de pedidos de impeachment contra Moraes. E fez um alerta, Davi Alcolumbre, que o atual presidente do Congresso faça diferente. E eu relembro aqui que quando o Rodrigo Pacheco perdeu o visto, foi porque ele não pautou nenhuma das dezenas de pedidos de impeachment que chegaram à sua mesa. Ou seja, ele fez parte desse aparato que sustentou o regime brasileiro. O Davi Alcolumbre, ele não está nesse estágio ainda, mas certamente ele já está aqui no foco do governo americano.
Tá, então, Marina, a famosa prevaricação, né? A gente tem, então, Pacheco, que não é mais presidente do Senado, atual Alcolumbre. A gente ainda precisa colocar algum Mota nessa conta. Se a gente for estender aí a conta, tem bastante vaga, hein? Tem ainda Arthur Lira, tem o próprio Fábio Shor, o próprio Andrei Rodrigues, enfim, a lista é bem extensa. Chegou nisso. Cada vez, né, gente, a lista vai aumentando mais. Na sequência, né, a comentarista ali da Revista Oeste vai trazer detalhes do porquê que agora muitos senadores estão com medo do que o governo americano vai fazer, porque, claro, muitos deles são empresários, né? Eles vão ter as suas empresas também. Se entrar a lei Magnitsky contra esses parlamentares, é simplesmente, né, todo o trabalho ali, né, cerceado, bloqueado. A lista é extensa até demais, né? Essa que é a realidade. Olha o que aqui a gente tem, o que é o sistema no Brasil. Mas é muito importante isso, por quê? Porque Rodrigo Pacheco é exatamente isso, ele era o presidente do Senado, que é a casa que tem a função de colocar limites no nosso judiciário, em todos os abusos do STF. E agora, com a abertura, né, de mais um processo de impeachment, o pedido de mais um processo de impeachment por Flávio Bolsonaro, já se acumulam 29 pedidos que nunca foram colocados em pauta. E aí é exatamente aquilo. Pô, mas não tem a maioria. Tá bom, coloca lá. Vamos ver o que acontece, né? Deixa os senadores eleitos pelo povo receberem a pressão do povo, do que o povo quer. Agora, o que não dá é pra gente ter esse regime de hoje. A gente tem a maioria dos deputados querendo, sim, a urgência do PL da anistia e o Hugo Mota senta em cima. A gente tem 29 pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes e Alcolumbre senta em cima. A gente tem toda a população brasileira, tenho certeza, querendo saber quem roubou os aposentados do INSS, e simplesmente eles sentam em cima da CPI que investigaria isso. Então, não dá para ser assim. Porque para que Congresso? Né? Para que Congresso? Essa que é a grande realidade. Se o Congresso hoje foi literalmente fechado pelo STF e permitiu isso. Olha o tapa na cara, gente, do Congresso, que foi agora o IOF, numa canetada, Moraes anulou a vontade de mais de 380 deputados. E aí o que o Congresso fez na sequência? Ele podia ter votado uma lei que acabasse com o IOF, podia ter feito qualquer coisa. Não deram uma declaração e saíram em recesso. Aliás, quando veio a oposição se indignar e trabalhar, o que o Hugo Mota fez? Fechou. A Câmara não permitiu que isso acontecesse. Ou seja, é abuso atrás de abuso dos presidentes das casas legislativas. Do que adianta a gente eleger pessoas, representantes do povo, para a casa do povo, se no fundo quem manda são esses dois? Então, isso é muito importante. O que está acontecendo com o Pacheco, acho que dá também, Geis, é um recado claro para o que pode acontecer com o Hugo Mota, para o que pode acontecer com o Alcolumbre, se eles não começarem a se mexer. O mesmo entendimento, segundo o deputado licenciado, se estende ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que tem nas mãos o poder de pautar a anistia e evitar mais sanções. E também o Hugo Mota, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia. O impeachment de ministro fica a cargo da presidência do Senado, a anistia fica a cargo do presidente da Câmara. E eu tenho certeza que o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota não são pessoas iguais ao Alexandre de Moraes. E eu tenho certeza que, se o Alexandre de Moraes for isolado e parar de ameaçar os parlamentares, tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre poderão tomar decisões racionais, porque eles não querem que o Brasil seja taxado em 50%. Então, né, a gente começa a receber as informações, né, gente, de que Lula e também, né, o Alexandre de Moraes começam nesse instante, nesse momento, a receber uma pressão maior. E já tem notícia de familiares, gente, de ministros do Supremo Tribunal Federal que estão ficando aí desesperados e pedindo aí o pai, o avô, o tio, no caso aí os parentes do Barroso, para repensarem as ideias, porque a gente tem informação de familiares do Barroso que podem serem expulsos dos Estados Unidos, e eles já são até cidadãos americanos. Tem uma reportagem que fala sobre isso e que traz os detalhes, né, desse desespero que agora acontece com algumas figuras, né, do Supremo Tribunal Federal.
Antes de eu mostrar, seja bem-vindo, Tati, Roseli, Antônio, obrigado, Cleide também participando, e mais uma vez chegou aqui com a gente. Perca só alguns segundinhos para dar o seu like, para dar o seu joinha. Obrigado, hein, sempre pela presença e também pela participação. A informação foi dada pelo Lacombe à Rádio Auriverde. Olha só a bomba, hein, que chegou para o Barroso. Compartilhado do nosso querido Luiz Ernesto Lacombe e os amigos do Timeline, o Alan e o Max Cardoso, né? Perdeu o Mané? Perderam. Parece que dá para colocar no plural aí. Mas sabe o que é, Pitoli? Eu ouvi essa semana uma situação que visto não se ganha, se toma. Aperta o play, Edson, aí, por gentileza. Nós temos, né? Uma outra fonte, um outro lugar. E eu queria... Bom, cuidado, hein, mano? Não, eu queria mandar um abraço para todo mundo que está no consulado do Brasil em Nova York, abrigado no consulado do Brasil em Nova York, Bernardo e Luna, um grande abraço para vocês. Nós recebemos a informação, a pessoa que nos passou a informação... Mas a Luna também está lá? Os dois estavam entrando com pedido de cidadania americana. Cidadania americana. O Bernardo, os dois são filhos do Luiz Roberto Barroso. O Bernardo trabalha numa instituição financeira aqui dos Estados Unidos. A direção dessa instituição financeira, sabendo que ele está nessa situação complicada e tal, deu a ele férias. O colocou de férias. E ele e a irmã foram para Nova York. Estão lá no consulado do Brasil em Nova York, aguardando, né, uma decisão aí, sem saber muito bem o que fazer. Por isso que o Luiz Roberto Barroso, acho que entre todos os sancionados, foi o que acusou mais o golpe, né? Não nenhum outro, porque deve ser muito ruim para um pai perceber que ele atrapalhou um projeto de vida dos filhos, né? Quanto a isso, não há a menor dúvida. Então, a informação é essa, de alguém próximo, né, do Bernardo, de que o Bernardo e a Luna, os filhos do Luiz Roberto Barroso, estão em Nova York, no consulado do Brasil. Os dois estariam com um pedido de cidadania americana, né, entrando com esse pedido de cidadania americana, e agora, né, perdendo o visto, como é que fica a situação? Então a informação era quente, né? Aliás, a situação fica assim, ó. Aí entra... Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorar Christian Ralph. Pitoli, sabe qual que é a diferença do José Antônio? José Antônio, meu pai? José Antônio Pitoli. E do seu Jorge Burgo. Sabe qual que é a diferença do Zé Antônio Pitoli, do Jorge Burgo com o Barroso? É que eles não proibiram a gente de entrar nos Estados Unidos. O Barroso ferrou com a vida dos filhos. E ele pode ter o poder que tenha, pode ter o dinheiro que for, mas arrebentou, porque o Bernardo Barroso, pela informação do Lacombe, trabalha ou trabalhava no sistema financeiro dos Estados Unidos, e eu não sei como é que ficará agora com a aplicação da lei Magnitsky no pai e o filho trabalhando no sistema financeiro americano. Então, Barroso, meu pai teve a hombridade de não ferrar com a minha vida. Com essas informações aí do Lacombe, pelo que está acontecendo, meu pai, com toda a pureza, a simplicidade do meu pai, que estudou até a 4ª série de ginásio, ele foi macho pra caramba, que me ensinou um monte de coisa e não me colocou numa situação dessa. Tá aí, né, informação contra, né, o Barroso, os filhos do Barroso ali prejudicados, estariam, né, pelo menos um dos filhos no consulado brasileiro em Nova York nesse momento, aguardando o que pode ser a possível expulsão, né, gente, deles dos Estados Unidos a qualquer momento, né. Bom dia a você que está chegando com a gente, não esqueça de dar o seu joinha, o seu like, ele é muito importante para a gente
realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no like, o próprio YouTube, a plataforma, ela entende, tá, que você está com a gente, é rápido e fácil. Se for a sua primeira vez aqui, além do like, se inscreva, mas não esquece, tá, gente, que dá o like, porque assim, cada vez, né, mais pessoas entendem, né, o que está acontecendo. Mas como eu disse, gente, a justiça ainda está dobrando as apostas, né, tá tomando ali decisões até não dar mais. Nas últimas horas, por exemplo, Alexandre de Moraes viu protestos, né, acontecerem no Brasil. Você vê aí imagens de um protesto que foi realizado ontem em Brasília. Esse é um buzinaço que ocorreu também em outra cidade do Brasil. Temos aí o acampamento que estava montado ontem, né, com a participação de alguns deputados. E ontem, né, no final da noite, o Alexandre de Moraes, porque parece que é o único ministro do Supremo, né, gente, que existe todas as decisões polêmicas e quase todas contra a direita, vem do mesmo homem, né, Alexandre de Moraes. Havia um protesto pacífico, alguns deputados acampados, entre eles o Hélio Lopes, que a gente mostrou ontem, e Moraes, no fim da noite, mandou fechar, né, esse acampamento. A gente tem até a imagem que não só o acampamento foi proibido, como chegar perto do entorno da Praça dos Três Poderes continua sendo vedado nesse momento. O doutor Sebastião Coelho anunciou, né, ainda no final da noite de ontem, essa decisão de Alexandre de Moraes. Desde que chegou a decisão judicial, nós estávamos aqui em apoio. Nós havíamos acordado de sairmos daqui, o Hélio sair daqui com o Crisóstomo, e acampar na Avenida das Bandeiras, ali após a Câmara dos Deputados. Mas agora mesmo recebeu uma nova ordem, porque evidentemente a Polícia Federal está por aqui, a polícia... enfim, a polícia que está assessorando Alexandre de Moraes deve ter passado para ele a informação, e veio uma nova determinação dizendo que não pode acampar a 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes, a 1 quilômetro da Esplanada dos Ministérios, ou seja, 1 quilômetro para um lado, 1 quilômetro para o outro, e 1 quilômetro após a rodoviária, após o outro ministério. Tá? Só para ficar claro para a gente, para onde vocês iriam, que foi acordado com o governador, e o que essa decisão impede de vocês fazerem? Ficou acordado com o secretário de Segurança, doutor Sandro Avelar, no primeiro contato que esteve, que foi quase uma proposta, que sairíamos daqui e ficaria acampado ali na Avenida das Bandeiras, né? Levaria as barracas. Explica para quem não é de Brasília onde é a Avenida das Bandeiras. Em frente ao Congresso Nacional, quem entra no Congresso, ali naquele subsolo, fica entre o Ministério da Justiça e do Itamaraty, aquela avenida ali, não é? Mas quando o deputado Hélio resolveu acatar a decisão judicial, como tem que ser, embora ilegal, repito, não é? Mas no deslocarmos para cá, foi alcançado pelo secretário Sandro Avelar, mostrando a nova decisão judicial, colocando esse perímetro de exclusão. Então aqui nós estamos sobre o perímetro de exclusão da Praça dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios, 1 quilômetro para um lado ou para o outro. Então, tá aí, né? Essa informação chegou ainda ontem à noite, né? Mais uma decisão muito polêmica de Alexandre de Moraes. Você viu ali, né, que o deputado, ele estava, né, com um esparadrapo no chão. E a gente tem mais detalhes sobre essa decisão. E já, gente, enquanto a gente estava ouvindo aqui, chegou uma informação bombástica sobre o Lula, polícia, Janja. A gente vai contar para você tudo na sequência, né? Porque o noticiário, ele tá correndo, estão acontecendo muitas coisas. Você que tá chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não esqueça de dar o seu joinha. Obrigado sempre pela presença e pela participação. Vai clicando no like, participando, dando, né, o seu parecer aí a respeito de todos os assuntos. Olha só os detalhes, né, dessa decisão polêmica que foi tomada ontem ainda pelo Alexandre de Moraes. Determinou que deputados que protestavam em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal fossem retirados do local. Quem está por lá agora é o Pedro Moreira, que vai atualizar para a gente a situação e, claro, trazer os detalhes dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Porque, Pedro, havia inclusive autorização de prisão caso os parlamentares resistissem a essa ordem de retirada. Seja bem-vindo, bom dia.
Oi, Carol, bom dia para você também, ótimo sábado para quem acompanha a gente. Olha, foi o próprio deputado Hélio Lopes, do PL do Rio, o primeiro a divulgar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que corria em segredo de justiça. Hélio Lopes postou essa decisão no X, no perfil dele do X, o antigo Twitter, e nessa decisão, que a gente também pôde confirmar a autenticidade, o ministro Alexandre de Moraes determina a retirada tanto dele, do deputado Hélio Lopes, quanto de outros deputados do PL. O ministro Alexandre de Moraes lista na decisão os deputados Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, Cabo Gilberto Silva, da Paraíba, Coronel Crisóstomo, de Rondônia, e Rodrigo Dazaeli, de Mato Grosso. E também determina que qualquer outra pessoa que esteja na Praça dos Três Poderes em frente ao STF participando de possível ato criminoso também fosse retirada. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes informa que seguiu um pedido da Procuradoria-Geral da República. E também, nessa decisão, como você disse, ele determina a prisão em flagrante de qualquer deputado que desobedecesse a ordem. O deputado Hélio Lopes, Carol, ele montou uma barraca de acampamento na tarde dessa sexta-feira, em frente ao Supremo Tribunal Federal, e colocou uma fita adesiva na boca e passou então a postar, a narrar esse protesto no perfil dele do X, dizendo que era um protesto silencioso contra as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal referentes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, notadamente as medidas cautelares implementadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Na tarde dessa sexta-feira, o deputado Coronel Crisóstomo se juntou a Hélio Lopes, esteve lá na praça em solidariedade, e também surgiram por lá apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive houve ali um culto religioso, um culto evangélico no início da noite de ontem. E foi então o deputado Hélio Lopes que foi postando no perfil dele no X o desenrolar dessa história, dizendo, inclusive postou vídeos da Polícia Militar do Distrito Federal chegando à praça, cercando a praça foi totalmente cercada, nem nós da imprensa podemos acessar a praça nesse momento, e com grades que não estavam lá antes disso. E o deputado Hélio Lopes disse que a PM então foi retirando os apoiadores e, por fim, por volta de 10h28 da noite dessa sexta-feira, ele informou que havia então um cumprimento de uma determinação judicial para retirá-lo da praça. A gente tem então aí as postagens do deputado Hélio Lopes no X, Carol, em que ele comenta essa decisão, essa postagem feita ontem à noite. Ele posta então o que ele chama de uma nota oficial, sendo informado, né, de que a Praça dos Três Poderes estava cercada pela polícia e que ele teria que se retirar. E aí ele diz que o protesto era pacífico, amparado na Constituição, e que estava no exercício pleno do mandato e não violava qualquer norma legal. Ele também disse que não aceitaremos intimidações ou retaliações institucionais contra um protesto legítimo, silencioso e simbólico. Não temos cercos nem decisões arbitrárias. Desculpa interromper, gente, mas é importante a você que chega, bom dia, bom sábado. Muita gente entra e acaba esquecendo de dar o joinha. Esse é o momento, tá? Para você que está revoltado com tanta coisa acontecendo no Brasil de errada, clique no joinha, se inscreva no canal para que a nossa voz chegue cada vez a mais pessoas. Gratidão. Só que eu passei pela praça agora há pouco, Carol, e realmente não há mais nenhum sinal do protesto por lá, apenas 3 carros da Polícia Militar do Distrito Federal e, como eu disse, a praça totalmente cercada. O deputado Sóstenes Cavalcante, que foi citado nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ontem ele havia chegado a postar também na internet que estava interrompendo a agenda dele no Rio de Janeiro, onde ele se encontrava, para se juntar a esse protesto do deputado Hélio Lopes hoje, sábado. Mas ele realmente não chegou a aparecer por lá ontem, porque ele não estava aqui em Brasília. E foi nesse sentido a reação de Sóstenes Cavalcante quanto a essa decisão. Ele disse que ele postou da seguinte forma, cara, eu vou até ler para não comentar nenhum equívoco, né? Avisem o ministro Alexandre de Moraes que ele deve estar confundindo os fatos ou surtando, aspas aí do deputado Sóstenes Cavalcante. Estou no Rio de Janeiro, trabalhando na minha base eleitoral, não estou em frente ao STF, como ele decidiu afirmar em sua decisão de me retirar. O STF agora expulsa deputados eleitos por possível crime sem flagrante, sem crime,
nem estamos presentes. O Brasil já não é mais uma democracia. Essa manifestação do deputado Sóstenes Cavalcante também foi citado nessa decisão. E, Carol, ontem, né, enquanto já acontecia esse protesto do deputado Hélio Lopes, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava na sede do PL, onde ele costuma despachar, né, durante esses últimos dias, e foi perguntado sobre esse protesto. Ele disse que até gostaria de passar na praça para prestar solidariedade, mas que achava melhor não fazê-lo porque poderia politizar a situação. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem adotado um tom mais cauteloso, né? Não tem conversado com jornalistas com receio de que isso seja interpretado pelo ministro Alexandre de Moraes como um descumprimento das medidas cautelares às quais... Olha que absurdo, gente. Alexandre de Moraes falando em prender deputados. E você viu, né, o protesto, o deputado sentadinho ali com uma fita na boca. Só para o deputado estar sentado com uma fita na boca e não estava nem perto do prédio, gente. Estava centenas de metros à frente do prédio. E mais, falou que ia prender até um deputado que sequer estava em Brasília, porque esse deputado postou numa rede social que estava interrompendo os seus compromissos no Rio de Janeiro e que hoje iria para Brasília. A gente está começando a ver prisões, ou então ameaças de prisões, como é que foi nesse caso, antes mesmo dos fatos ocorrerem. O que está acontecendo, gente, no Brasil é um fato muito grave, né? Independente de você gostar da direita ou da esquerda, a gente está vendo um deputado com ameaça de prisão pelo simples fato de estar sentado numa cadeira com um esparadrapo. Não estão nem mais falando nada. Deputados com ameaças de prisão que sequer estavam em Brasília no momento em que esse protesto ocorreu. Repito, um protesto silencioso. Gente, nem na ditadura esse tipo de situação acontecia. Uma ameaça de prisão não é qualquer pessoa, gente. Um representante do povo, um deputado federal. Alguns, né? Ele cita ali vários deputados federais da direita. Gente, isso é realmente chocante. É preciso fazer algo antes que o Brasil vá de vez para a vala, né? Porque é muito nítida a relação entre a justiça brasileira e o atual governo brasileiro. Qualquer pessoa que critique, ainda que calado, ainda que seja um protesto calado, fica difícil para o Moraes falar que era contra a democracia porque nada foi falado. Ainda assim, há motivos na visão de Moraes para anunciar uma prisão. E ainda ontem também, né, gente, a justiça, dessa vez de Minas Gerais, tomou uma decisão muito polêmica contra outro deputado da direita. Olha só, é sempre algum deputado da direita que é alvo, né, dessas decisões judiciais. A você que chega, não esqueça de dar o seu like, gratidão sempre. Tá aí a notícia dada através do site Brasil de Fato. Justiça Eleitoral de Minas Gerais aceita a denúncia que torna réus Nicolas Ferreira e outros três políticos do PL por calúnia e difamação. Ou seja, o deputado Nicolas agora corre até o risco de perder o mandato porque ele fez uma crítica numa rede social. É isso, gente. Estão tirando mandatos, praticamente prendendo Bolsonaro, ameaçando prender deputado que está sentadinho numa cadeira em frente ao Supremo Tribunal Federal. Qual vai ser o próximo passo, né? Porque está havendo uma escalada. E aí fica muito difícil para o Brasil tentar negociar, né, com os Estados Unidos, porque o Moraes está se esforçando de mostrar, né, que a visão de Trump é correta. E, inclusive, né, está havendo um afastamento agora, nesse momento, de Lula, que é, inclusive, um dos assuntos principais, porque, nesse instante, o governo americano, tanto judicialmente, como também através da Polícia Federal Americana, o FBI, né, o FBI, está realizando, né, uma investigação contra o governo brasileiro e também contra a questão da justiça, justamente por esse alinhamento. O governo americano quer entender o porquê que a justiça brasileira anulou uma série de processos envolvendo dezenas de pessoas da esquerda, aliados de Lula, e de repente faz ameaças o tempo inteiro contra pessoas da direita, ou então não só ameaças, tiram mandados, botam tornozeleira eletrônica, prendem pessoas
da direita. Então, essa visão vai ser muito difícil de ser resolvida. E quem estaria mais desesperada com essas sanções seria a própria Janja, que adora viajar, né? Ela gosta de comprar coisas caras, coisas realmente num valor de alto, né, padrão. E agora ela estaria muito preocupada que de repente ir bater perna em Nova York e de repente ser expulsa, deportada dos Estados Unidos. Como eles se esforçaram, né, gente, para que chegasse a essa situação. Que tristeza, né, para o povo. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.